Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos no ano de 2026, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar esse ano com a nossa carteira pública, investindo todos os meses em fundos imobiliários e ações. E encerramos o ciclo de um ano, o ano de 2025, investindo R$500 ao mês. Então, para você que está chegando agora, ou você que já me conhece e ainda não assistiu, todos os vídeos, mês a mês, desse aporte de R$500 estão aqui no meu canal do YouTube. Então assista lá desde janeiro para vocês entenderem o porquê da carteira, como eu iniciei, como eu fui comprando e escolhendo as ações e os fundos imobiliários e o rendimento dela até o momento. Então aqui no YouTube. E hoje esse vídeo que eu vou gravar para vocês é para mostrar o que eu comprei agora em janeiro de 2026, iniciando o ano, e quais são as estratégias para esse ano, tá? Então, vamos começar aqui pelo meu plano de investimento. Então, em 2025, eu tinha um plano de aportar R$500 ao mês nessa carteira. Como a gente sabe, todo ano a gente tem inflação, reajuste nos preços, tudo sobe um pouco, inclusive o nosso aporte também deve aumentar. Então eu fiz um aumento aqui de R$500 para R$600 ao mês. Então esse ano de 2026 a meta é R$600 por mês, totalizando no ano R$7.200. Ano passado foram investidos R$6.000 e agora R$7.200, tá? O percentual hoje das ações dos fundos imobiliários, estou dividindo aí numa regra de 80% ações, 20% fundos, tá? A carteira de renda variável, as ações que a gente tem aqui acompanhado e as notas que estão sendo lançadas. Última nota lançada, depois eu preciso preencher todas aqui, né? Mas foi dia 8/12 de 2025 e vamos ver o que eu comprei nesse ano de 2026. Então aqui já dentro da corretora, da XP e do escritório de investimento da SHP, onde eu sou um dos parceiros, eu vou mostrar para vocês aqui como eu pego a nota de negociação. Então eu entro aqui em minha conta, notas de negociação. Como o ano virou, né, ele já vai vir aqui em 2026, e aqui estão as notas que eu comprei esse ano. Eu incluí uma nova carteira, uma nova ação, uma nova empresa na carteira, que é a RAPT4, é a Randon, e eu vou explicar o porquê eu fiz isso. Mas primeiramente eu vou aqui olhar a nota. Aqui em cima a gente tem o número da nota. Vou copiar esse número, vou colocar aqui na planilha. Lembrando, você pode usar uma calculadora de R, não é obrigatório usar a planilha, mas eu gosto de documentar tudo. Mas hoje com a tecnologia a gente tem que usar a nosso favor, certo? Então o código da Randon não vem na nota, mas como eu sei, eu pesquiso, eu sei lá no site da B3, pego aqui, ó, RAPT4, quantas eu comprei? 71 ações, ao valor de R$ 5,97. E a corretagem, aqui embaixo, ó, R$ 4,90 de corretagem. Nossa, Beto, mas você paga corretagem para comprar ação? Sim, na XP a gente paga corretagem, porém a gente tem assessoria. Eu tenho um assessor que fica no WhatsApp, sempre que eu preciso de alguma coisa eu mando para ele e ele consegue me atender. Nas corretoras que geralmente não cobram corretagem, não tem assessoria exclusiva, tá? Então a compra foi feita no dia 6/1, eu fiz alguns dias antes de eu gravar esse vídeo, né? Hoje já é dia 16/1, passaram-se 10 dias, até para não ter muita influência aí do pessoal. Lógico, eu não vou movimentar o mercado com isso, mas vamos lançar a nota. Então lancei a primeira nota, vou lançar a segunda, que são os fundos imobiliários. Aqui em cima o número da nota, vamos lançar aqui. Foi uma compra e já vou preencher a linha de baixo também, porque são dois fundos imobiliários que comprei. GGRC11, os fundos imobiliários vêm o código aqui, vou colar aqui. Ó, já puxa automático fundo imobiliário, eu comprei 7 cotas ao valor de 9,84. Não tem corretagem para fundos imobiliários, isso é em qualquer corretora, tá? Então não precisa se preocupar com isso. O outro fundo é o KNCR11, um fundo imobiliário de papel.
Aí eu vou jogar aqui uma cota, o valor é R$106. Nossa, Beto, mas o outro fundo é 9,84, não vale mais a pena? Não, necessariamente. Por quê? Eles vão ter praticamente o mesmo rendimento em questão de dividendos, né? Porque eles vão pagar em relação ao valor total de que você tem na carteira, tá? Então não faz diferença você comprar o 9,84 ou o de 106. Ambos vão trazer os mesmos resultados. Lógico, vai depender da gestão do fundo, se é um fundo bom. Tá? Então, lançadas as notas, consigo ver aqui a carteira, né? Vou acrescentar o ticket da Randon, Rapid 4, já vai me puxar aqui, ó. Então, meu preço médio 604. E vamos ver hoje quanto está valendo, ó. O gráfico semanal de Randon já está em 6,46, ou seja, do dia que eu comprei a ação já valorizou 7%. Tá? Beto, não é hora de vender? Não, porque eu quero acumular. E vamos lá para o mais importante. Quem é a Randon? Vou explicar aqui para vocês. Randon é uma empresa do Rio Grande do Sul. Eu particularmente adoro essa empresa porque eu já tive a oportunidade de estar dentro da Randon. Eu trabalhei durante 12 anos na indústria, então eu atendi esse grupo. Então, dentro do grupo Randon Corp, que agora é uma empresa praticamente internacional, tem outras empresas fora do Brasil, é gigante. E o principal business dela é linhas rodoviárias. Então, caminhões, o eixo, tambor de freio, carroceria. Então, tem toda aqui, ó, linha pesada. Vendo? Esses são os produtos que são fabricados. E como a gente sabe, no Brasil, a demanda por esse tipo de produto é gigante, porque o nosso país é grande e a maioria dos fretes e da logística é rodoviário, é feito por caminhões. Então é uma empresa que eu olho com bons olhos. E em outro aspecto também, a questão de trem, tá? Eles têm a linha de ferroviários e eles vinham fazendo alguns investimentos, inclusive em tecnologia, para essa linha. Tem peças para reposição, tá? É uma empresa que eu admiro muito por questão tecnológica, inclusive. Eles têm várias plantas, tá? Que faz parte do grupo Randon. Tem a Fras-le, tem a Castertech, Suspensis. E eu enxergo nessa empresa uma oportunidade, né, de diversificar minha carteira em uma empresa que produz algo. Pensem o seguinte, sempre que vocês forem investir em uma empresa, vejam se ela é uma empresa que produz, se é uma indústria. Por quê? São as melhores empresas que a gente tem. Empresas que produzem alguma coisa. Por quê? Ela geralmente vai ter um know-how daquele produto, ela vai ter alguma certificação, vai ter uma barreira de entrada um pouco maior que as outras. Vamos pegar o caso de Magazine Luiza. Qualquer um pode abrir uma loja de varejo e competir com ela. Por quê? A Magazine Luiza não produz nada. Ela simplesmente revende produtos. Entendeu? Então, é uma empresa que sofre muito com o ciclo de mercado. É uma empresa cíclica. Lógico, o Randon também é uma empresa cíclica, dependendo do momento, mas é uma empresa que produz e nosso país depende muito dos produtos que ela faz. Alguns fatos relevantes me fizeram olhar com mais carinho para a empresa nesses últimos dias. Teve o resultado do ano passado, do terceiro trimestre da Randon, e ela reportou um lucro líquido de 23 milhões, uma queda de 81% em relação ao mesmo período de 2024. Porém, foi pressionado pela demanda, né, e pelos juros elevados aqui no Brasil. Porém, a gente tem uma perspectiva de uma redução na taxa de juros nos próximos anos. Então, pode ser que a empresa seja beneficiada por isso também. Contratos e movimentações estratégicas. Um contrato de 770 milhões foi assinado, né, para ela fornecer vagões ferroviários. Ó, tá vindo aí, ó, vagões ferroviários, entregas previstas em 2026 e 2027. Então, esse contrato envolve também a participação das operadoras de logística Rumo e reforça, né, a receita e previsibilidade futura aí do caixa da Randon. Então, eu acredito que vai melhorar a receita e o lucro da empresa, inclusive. E algumas casas, né, têm recomendado
compra. Inclusive o Banco Itaú elevou a recomendação de Randon de neutro para outperformance, equivalente a compra, destacando um espaço para recuperação com possível queda da taxa Selic e gatilhos de curto prazo com licitações de vagões e geração de caixa superior. Tá? Então eles colocaram um preço-alvo mais otimista. Analisando o gráfico de Randon, no gráfico semanal, que é o nosso intuito aqui, buscar olhar pro longo prazo, a gente vê que Randon lá em 2020, foi quando eu conheci essa empresa e eu comecei a investir. Ela chegou a bater R$ 3,34 e depois voltou com tudo até os R$ 13. Então, foi uma época que eu consegui comprar Randon muito barato, porém, com o tempo ela foi subindo, me desfiz um pouco do papel, depois eu comecei a recomprar de novo. Então ela vem fazendo algumas adequações e no último ano, né, desde 2023, nos últimos 2 anos, ela tem sofrido um pouco por conta da alta da taxa de juros. Mas olhando o gráfico, se a gente for pegar aqui no curtíssimo prazo, a gente tem uma formação de fundo duplo. O que seria? Esse fundo aqui seria uma base sólida embaixo, tá? Então é um fundo aqui em 5,38 e ele rompendo essa região dos 6,75, ele tende a replicar essa distância aqui para cima, buscando alvos aqui em torno de 8,21, mas a gente tem um ponto de acumulação do passado muito importante, que é aqui nessa região, entre 8,30 e 9,78. A gente está falando de uma valorização aí de 50%, 40% no curto prazo, que é o que geralmente acontece. Outro ponto que me deixa bastante animado com o papel é o padrão das médias móveis. Notem que aqui atrás, em 2022, quando a empresa vinha caindo, ela chegou em um ponto específico aqui, que é justamente esse ponto que está sendo a resistência, que aqui era um fundo, e as médias começaram a cruzar para cima, o preço trabalhando para cima, e quando cruzou, ela explodiu para cima. O que eu vejo aqui? Mesma coisa, a média quase cruzando para cima, se fechar acima e o preço cruzando, tem grande probabilidade dela buscar esses pontos aqui e buscar outros patamares, dependendo dos resultados que virem agora do quarto trimestre do ano passado, tá? Lógico, temos ainda ela em tendência de baixa, né? Para desconfigurar a baixa, teria que fechar realmente acima aqui de pelo menos os 7,50, fazer um pullback e voltar a subir. Estou falando um pouco de linguagem técnica, vocês às vezes não podem saber, mas é isso. O papel sobe, testa essa última resistência, volta, testa essa resistência que vira suporte e volta aqui subir com alvo em 9,90. Aí a gente pode, quem gosta de fazer o swing trade, vender um pouco do papel e recomprar mais embaixo para ir montando posição, que é o que os grandes gestores fazem, tá? Então, esse é um pouquinho da minha visão para essa empresa, do porquê que eu comprei, tá? Então, vou acessar novamente aqui a XP, deslogou porque deu tempo aqui por segurança. Vamos abrir aqui, lógico, para acessar a XP, você coloca o seu CPF, a sua senha e depois o token, que é pelo celular, tá? Então, vamos lá, token, acessar token 000980. Só, eu não vou abrir o home broker aqui para ensinar vocês a comprar uma ação, porque isso já foi passado nos últimos vídeos, né? Vou mostrar a evolução até então. Então, hoje a gente está aqui com um acumulado de R$ 7.800. Vou consultar o status para vocês verem os dividendos que vem caindo, né? Então, janeiro, ó, já tive dividendos aqui de Itaú, de Vale, de HSML, que é fundo imobiliário, GGSR, B3, que é a Bolsa de Valores aqui no Brasil, KNCR e BISC11. Falando um pouco agora do desempenho da carteira, da evolução. Esse é um ponto muito importante. A carteira está com 30% de valorização nos últimos 12 meses. Isso é excelente, porém, temos aí um ano que foi
muito bom, né? O Ibovespa como um todo subiu bastante e as ações que a gente comprou foram favorecidas. Vamos olhar aqui então como que ficou a carteira agora. Então, de ações a gente tem aqui R$ 6.400, fundos imobiliários R$ 1.103. Ações, temos Petrobras, né, foi a última que eu coloquei, começou a reagir nesses últimos dias, agora sobe 3,94. Itaú, que sobe 19%. BB Seguridade é a única que ainda está negativa. SAPR4, 52,9% de valorização. B3/C3, 24%. Vale, 45%. CEMIG, 4%. Randon, 8%. Isso pegamos semana passada. ISAE4, 10%. Já os fundos imobiliários, rentabilidade com proventos, 19%. 13% de GCR, VISC 11%, 10%, KNCR 15%. Ainda já temos provisionados R$ 132,00 de proventos de ações, né? Vai cair aqui nos próximos dias. Ainda tem algumas que não estão definidas, por isso aparece 9.999. Algumas já estão aqui, ó, dia 7/7, 7/10, 13/4, 20/3. A mais próxima aqui é 28/1. Então essa é um pouquinho da evolução da carteira. Então, uma evolução muito boa em comparação com a renda fixa, é praticamente 3 vezes mais, né? 220% do CDI em ações e fundos imobiliários. Aqui qual é a ideia principal da carteira? Mostrar para vocês que com pouco dinheiro, paciência e boas escolhas, a gente consegue tirar uma boa rentabilidade do mercado, tá? Então aqui estão as empresas, né? Já joguei ali a Randon. Os proventos desse ano já caiu R$ 22,00. Se a gente comparar com proventos de 2025, janeiro não teve, porque foi o início da carteira. No acumulado do ano, R$ 224,00. Tá? O que mais? Eu acho que por hora é isso. As principais mudanças, então, os R$ 600,00 da empresa e a nova ação aí que eu incorporei. Vou passar aqui rapidinho em algumas ações para vocês verem o gráfico. Se a gente pegar a YouTube 4, hoje, olhando pelo gráfico semanal, tem alguns rabiscos que eu já fiz, ele está em 39,71. Olha a valorização de Itaú desde 1994 até hoje, 18.000%. No ano passado, no mês 12, no mês 1, a ação valia R$ 25,00. Então, de janeiro para cá, a ação subiu aproximadamente 58%. Onde que seria um ponto importante? Aqui era o ponto de compra, esse ponto mudou para cima. Então, se a ação corrigir daqui próximo a 32,35, seria um ponto de compra novamente, a gente acumular a ação. Se perder esse fundo, aí a gente pensa aqui em 26, 25. Estamos falando aí de uma queda de 20%, 30%. Pode acontecer uma crise, tá? Igual aconteceu lá no Covid e em outras tantas, né? Então, mostrei só aqui Itaú. Acho que é isso que eu queria mostrar para vocês hoje. E espero que vocês gostem desse vídeo, curtam, compartilhem, manda lá pro amiguinho e não esquece de começar a sua também esse ano. Define as metas, o que eu quero para esse ano de 2026 com meus investimentos, vá criando essa carteira de renda variável. Beleza, pessoal? E até o próximo, então, que é em fevereiro.